Ela é missionária oficial da tradição Soto Chu, a monja Coen, com o tema O Poder da Parceria e o Futuro da Humanidade. Eu gosto de começar o encontro fazendo um momento de respiração consciente. Então, nós vamos nos sentar da metade para frente da cadeira. Sente o alongamento do eixo de equilíbrio, como um pêndulo. Ele vai naturalmente parar no eixo, nem muito para frente, nem muito para trás. A coluna vertebral é a sede da vida. Então, nós mantemos ela alinhada. E a cervical é a parte nobre do nosso corpo. Ela segura essa cabeça que pesa de 5 a 6 quilos. Então, nós temos que alinhar a cervical. Pense no crânio, na ossatura do seu corpo. Então, esse crânio que você vai encaixar nesses ossinhos. E para não ficar se achando muito importante, com o nariz para cima, a gente encaixa e o queixo fica paralelo ao chão. Então, nós temos uma postura que é adequada para nós, seres humanos, e que vai facilitar a circulação de energia no nosso corpo. Eu vou colocar o microfone mais perto, bem perto. Está melhor? Então, nós temos esse alongamento da cervical, alargamento da coluna, os ombros para trás e para baixo, o diafragma está aberto. Podemos colocar as mãos no que nós chamamos de mudra cósmico. Mudra quer dizer posição de mão, e cósmico do cosmos. Os planetas girando em torno do Sol, por exemplo, formam uma elipse. Então, nós colocamos a mão direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares se tocam bem de leve, como se houvesse uma finíssima folha de seda que você não pode deixar cair nem amassar. Então, é um foco de atenção muito sutil. Então, você tem consciência de como estão seus pés, as pernas, o quadril, a coluna, a cervical, as mãos. Vamos fazer um exercício respiratório. Inspiramos naturalmente pelas narinas. A inspiração é passiva, não é o que você fez. Você fez assim? Não. Deixe o ar entrar naturalmente. O ar apenas entra. Uma pequena pausa. A expiração é ativa. Abre a glote. Provoca esse ar, esse gás carbônico para sair do seu corpo o máximo que você puder. Vamos tentar de novo. Deixamos o ar entrar passivamente, pequena pausa, e vamos soltar o ar pela boca, emitindo um som. No final da expiração, perceba que é uma pequena contração no baixo abdômen. Vamos outra vez. Inspiramos. Fechamos os lábios. Colocamos a ponta da língua no céu da boca. Sabemos até onde está a nossa língua, o que ela está fazendo. Ela não está pressionando, ela só está encostadinha atrás dos dentes frontais. E os olhos ficam entreabertos, pousados à sua frente. Não precisa fechar os olhos, apenas pouse num ângulo de 45 graus. E observe como está respirando agora. A diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. A temperatura da sala. Ouvimos todos os sons.
próximos e distantes. Sentimos na pele a diferença das partes cobertas por roupas, calçados e as partes descobertas. Fragrâncias, odores. E observamos a nossa mente. Há pensamentos ou não há pensamentos? Apenas observe. Se houver pensamento, perceba se você pensa palavras ou imagens. Se há música, se há números. Se é branco e preto ou é colorido. O seu pensamento. Retorne a atenção para a sua respiração. A diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. E podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. Nós sempre agradecemos a toda a vida do universo que torna possível esse nosso encontro. Nós agradecemos aqui as pessoas mais próximas, que pensaram, que organizaram, que tornaram possível, que nos cederam um espaço. Mas cada uma delas teve pai e mãe, que tiveram pai e mãe, e que tiveram pai e mãe. E deveria haver uma multidão de pessoas lá no passado. Vocês já perceberam que tinha menos? E que nós somos todos aparentados? Que nós temos ancestralidade comum? Que nós pertencemos a uma única família, que é chamada a família humana? Que somos diferentinhos, tem um olhinho mais puxado, uma corzinha mais clara, mais escura, o nariz mais chato. E não é uma beleza? Que não temos dois iguais aqui, nem gêmeos idênticos são iguais. Cada um de nós é único e tem um papel maravilhoso, fundamental a representar na sua vida. Cada um de nós é perfeito, completo e único, mas não existimos sozinhos. É impossível eu pegar uma tesourinha e me recortar da realidade. Aqui estou eu e aí estão vocês. Isso não existe. Nós respiramos o mesmo ar, partilhamos da mesma terra, do mesmo oxigênio, dos mesmos alimentos, das mesmas guerras, das mesmas violências e dos mesmos jogos. E nós podemos mudar esse jogo de violência, de guerra, de competição. A gente pode mudar, mas precisa que cada um de nós mude no seu coração, em você. E você começa a perceber quando que você está sendo egóico. Você não está ouvindo direito? Está tudo bem? Oi? Está tudo bem? Está tudo bem? Tudo bem? Não está ouvindo bem? Quer vir sentar aqui? Tá bom? Quer ir lá fora? Deixa ela ir lá fora, não prendam ela. Ela quer sair. Quer beber água? Vai. Pode ir. Coitadinha. Ela queria beber água. Não queriam deixar ela sair.
Quando a gente fala de jogar junto, de fazer as coisas juntos, cada um de nós tem uma necessidade única, especial. Eu tive uma vez com uma amiga minha, ela era uma professora de educação física, ela teve um acidente de moto e ficou tetraplégica. E ela dá muitas palestras em empresas, principalmente. E as empresas agora têm muito essa ideia de que vamos tratar todos iguais. Ela disse, é um absurdo tratar todos iguais, porque nós somos únicos. E ela deu o exemplo seguinte, imagine 3 meninos ou 3 meninas que querem ver um jogo e ter uma cerca muito alta. Então tem um menininho mais alto, como você, e como aquele time lá dos gigantes, que consegue ver o jogo. O menininho médio não enxerga, o pequenininho não vê nada. E nós vamos tratar todos iguais. Nós vamos dar 3 caixotes do mesmo tamanho. O mais alto vai ver melhor ainda. O médio vai ver um pouquinho, o pequenininho continua sem ver nada. E temos essa bobagem de dizer que tratamos todos iguais e que são todos iguais. Nós não somos iguais. Nós não podemos tratar da mesma maneira a melancia do que a macieira. As suas necessidades são diferentes. E nós temos a capacidade de perceber qual é a necessidade verdadeira e como atender essa necessidade verdadeira. Não é o que é bom para mim. Não tem o egóico aqui mandando, eu quero, eu acho bom, mas o que é melhor para nós? Como é que nós nos incluímos nesse nós? A gente sai do euzinho menor para entrar no grande eu e nos perceber interligados, interconectados a tudo e a todos. Nós só sobrevivemos, nós, espécie humana, porque nós cooperamos. Nós trabalhávamos juntos. Nós íamos caçar juntos, nós plantávamos juntos, nós partilhávamos e por isso sobrevivemos a espécies muito mais agressivas e maiores do que nós. E de repente nós começamos a achar que não precisamos mais uns dos outros. No Japão, eu gosto muito, no Japão o caractere ser humano, um caractere, um kanji que se chama, né? É feito de 2 pauzinhos. Um dá apoio ao outro. Nós apoiamos uns aos outros. Essa dança que fizemos aqui no começo foi tão gostosa. Não foi, meu parceiro? Nós dançamos. Ele é um baixista. Ele toca baixo. Que legal, não é? Eu gosto muito de música. Fiquei maravilhada, toca baixo. Dum, 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 dum. Né? Gostoso. É o som baixo. É o som que dá apoio. A gente às vezes nem percebe. Ouve música e nem percebe os instrumentos. A gente ouve aquele todo, mas ele é feito de cada parte de cada nota. E quando você começa a perceber cada nota, você vê a beleza que existe nas pausas. Não é só no contínuo das palavras. Entre cada palavra há uma pausa. E essas pausas são importantes. Entre cada pensamento há uma pausa. Há pessoas que dizem, eu não posso meditar porque eu penso muito. Eu falei, que bom. A nossa mente, ela é incessante e luminosa. Eu não quero a morte encefálica. Né? Parei de pensar, não penso mais nada. Morte encefálica. A mente pensa. Mas ela tem pausas. E às vezes não percebemos. E outra coisa interessante, nós estamos num espaço de jogo, e que o professor disse é um lugar de competição, mas não existe competição sem cooperação. Cada time, se não cooperar um com o outro, eu não vou passar a bola, né? Eu sou bom aqui, o outro não vai fazer cesta, vou eu lá, pá, 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 e perde. Se eu não coopero com o meu time, e se eu não tenho um outro time que se opõe a mim, para eu competir com ele, eu não coopero. Veja, eu preciso de um outro time, eu preciso de um oponente para que eu possa jogar. Não é verdade? Mas a diferença não é que vão se parar os jogos e as competições, mas elas vão ser mais leves. Hoje tem uma coisa muito interessante acontecendo com o futebol, que eu aprecio muito. Os nossos jogadores são internacionais. Eles jogam em qualquer time, não é verdade? Eles vão de um time para outro, e entre eles no campo,
eles brincam entre eles. E depois vão beber juntos. E vão passear juntos. Às vezes eles se machucam. Tem uns bobinhos. Tem uns que ainda não perceberam. Que querem machucar o outro. Não é? Esse é aquele que precisa de apoio. Ele não está bem. Uma pessoa que tem consciência que o jogo só existe se houver os outros jogadores. E quanto melhor eles jogarem, melhor eu vou jogar. Vocês já experimentaram jogar com gente que não sabe jogar nada? É horroroso. Né? Quanto melhor for o meu adversário, que não é adversário, é meu parceiro nessa brincadeira, melhor eu vou jogar. Vai me provocar a ser melhor. Vai dizer, puxa, olha como eu sei fazer. Você faz assim, pá, aquela foi legal. Da próxima vez eu vou experimentar. Então não é uma competição no fim de que eu quero derrotar o outro, mas que eu provoco no outro uma capacidade de ser melhor ainda. E cada um de nós tem que procurar em si mesmo isto. Essa história de competição a gente tem um pouquinho dentro. Imagina, eu fiquei 25 anos sem nadar. Monja, né? No mosteiro, meditando. Voltei para o Brasil, na frente da minha casa tem um estádio público, né? Da Prefeitura de São Paulo, uma piscina olímpica. Eu achando que, né? Foi lá, o primeiro dia não conseguia nadar nada, o segundo. Depois de alguns meses já atravessava a piscina alegrinha, ia e voltava. Quando de repente entrou do meu lado um jovem, tanquinho, bem mocinho, bonitinho. E o menino começou a nadar e eu comecei a competir com ele. Pá, 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 pá. Eu vou pegar esse menino, eu vou chegar lá primeiro. Que legal, eu falei. Que bonito, com mais de 60 anos, 25 anos sem nadar e querendo competir com o menininho. Mas o que ele fez? Ele me fez ir um pouco mais do que eu iria sozinha. Então eu não briguei com ele, eu não quis afundá-lo. Eu não fiquei com raiva dele. Não pensei, eu vou dar um caldo. Quando sair da piscina, eu vou bater nele. Mas eu pensei que interessante, ele me estimula a produzir mais. Este olhar é diferente. Nós às vezes temos um olhar de competição no sentido de que eu tenho raiva de quem faz melhor do que eu. Eu tenho raiva de quem está jogando desse jeito, eu não gosto disso. Eu quero ganhar. Quando eu era pequena, meu pai brincava muito conosco, eu e minha irmã brigávamos muito. Não sei se vocês têm irmãos e brigam com seus irmãos. Brigam? Não? Ninguém briga com o irmão? Brigava com o irmão. E tínhamos jogos que fazíamos à noite em casa. E a gente ficava muito brava de perder. Vocês já ficaram assim? Acharam ruim de perder? Ficava brava, perdi. Ia dormir brava. Aí meu pai criou uma coisa que dizia assim, quem perde ganha. Quem perdeu o jogo é quem ganhou. E a gente ficou toda desmoronada com aquela ideia. Como quem perde ganha? Então não tem tristeza em perder. Não tem sofrimento em perder. Mas tem um sentido de que podemos fazer junto essas pecinhas rolarem. Podemos brincar juntas e não dá para brincar sozinho. Não dá para brincar e dizer assim, só eu vou ganhar, eu vou jogar sozinho e vou ganhar. Que bobagem, que sem graça. E hoje eu tive essa bênção de encontrar o Terry, que inventou essa coisa linda, que são jogos cooperativos. Ele vai estar falando com vocês. Eu fiz uma palestra anteontem, no Bradesco, um grande banco de São Paulo. Convidaram toda a elite deles, dos diretores, gerentes, sei lá, aquela assessoria, né, o pessoal que manda no banco, né? E tinha mais de 200 pessoas, e era eu e um psiquiatra. O psiquiatra também falou a mesma coisa que eu. Nós temos que cooperar um com o outro. Ele diz, no começo, existe uma certa competição que é saudável. Mas se continuar nessa competição, ela fica doentia e ela impede o progresso e o desenvolvimento individual e coletivo. Até que a gente percebe que tem que colaborar com o outro. Tem que passar a informação para o outro. Não é ficar segurando, eu vou manter isso só para mim, porque aí eu vou manter minha posição, né? Isso é o egóico, é o pequenininho, o que vive no que Freud chamava de ego, né? O euzinho menor, que está sempre brigando, reclamando, como um chacal, né? Eu conheci um professor que falava isso muito interessante, que nós podemos ser no mundo ou como uma girafa ou como um chacal. A girafa tem o pescocinho comprido, ela vê lá longe. O que vai acontecer lá adiante? O chacal pequenininho, ele só vê pequenininho, quer pegar. E que a gente desenvolva esse olhar que vê lá adiante.
Para quem joga xadrez, é um pouco isto, né? Como é que eu vejo esta jogada vai causar que essa outra jogada possa acontecer, e esta outra, e esta outra, e esta outra, e eu acabo tendo uma visão mais ampla das minhas ações no mundo, dos meus pensamentos no mundo. Porque é fácil dizer, eu faço isto. É bom, é importante, tem que ter ação. Mas como é que eu penso a realidade? Será que eu penso aí numa realidade separada? E há muitas pessoas que pensam assim. Nós precisamos ter encontros como esse para nos lembrarmos que isso não é uma novidade, que isso é a realidade, que isso não é uma alternativa, que este é o modelo correto e natural. Uma vez perguntaram a um professor médico se a meditação levava a estados alterados de consciência. Ele diz, não, alterado de consciência, esse é o estado normal aí, brigando, reclamando, isso é estado alterado. O estado natural da consciência é tranquilo. O estado natural da nossa consciência é pacífico, é tranquilo, ele é neutro. Alterado fica quando alguma emoção vem e você, não conhecendo a si mesmo, não conhecendo o seu corpo, sua mente, vai ser controlado pela emoção e vai fazer bobagem. Então a gente usa uma técnica, que é muito antiga, tão antiga quanto a humanidade, de observar em profundidade a si mesmo e conhecer esse organismo vivo, que as partes cooperam entre si. Imaginou meu fígado começar a brigar com o baço? Eles entraram numa luta de competição, quem trabalha melhor? Quem que vai funcionar melhor? Nós vamos ter um desajuste, um desequilíbrio no nosso sistema. Nós somos um organismo vivo, cujas peças todas e todas as partes trabalham em harmonia entre si. Quando elas saem de harmonia, nós temos algumas dificuldades e vamos procurar reentrar em harmonia, em equilíbrio. E isso com todos os seres, com tudo que fazemos. Com a natureza, com os bichinhos. Eu agora sou muito bobinha. Eu não sou capaz de matar. Vocês matam barata? Quem mata barata aqui? Vamos ver. Tem uns que matam. Né? Matam barata. Eu não mato barata, você já viu? Outro dia cheguei no meu quarto. Eu fiz uma palestra na minha sala, subi para o meu quarto. Tinha uma aluna minha me aguardando lá com os cachorros para eles não fazerem barulho. E de repente eu olho para a cama, tem uma barata bonita. Marrom, forte. Era jovem. Vocês conhecem a diferença em barata? Era uma barata jovem, saudável. Mas na hora que ela viu o movimento, ela para, né? Ela finge de morta. Ela fica pá. E eu falei, como que eu vou fazer para tirar a barata? Não é que eu convivo com as baratas. Eu convivo, sim, nós convivemos no planeta. Mas ela não precisa dormir na minha cama. Primeira coisa foi abrir a janela. Né? Eu tenho que jogá-la pela janela, coitadinha. Aí peguei um papel e pus em cima. Na hora que eu fui pegar, ela escapou. De novo. Peguei de novo o papelzinho, fui em cima. Na terceira vez eu consegui. Por isso que eu digo, não desista de você. Se insistir, você consegue. Peguei a barata e joguei pela janela. Tinha um toldo ali embaixo, não é assim, joguei no chão com raiva. Com muito carinho, joguei a barata. E fiquei preocupada depois, procurando onde é que a barata tinha caído. Vocês não fazem isso? Onde estaria a baratinha? É um ser vivo, tem alguma razão neste planeta que existe barata, gente. Não fui eu que criei o sistema. Tem alguma função e alguma razão barata. Não é verdade? Diz que elas vão nos sobreviver. Nós vamos desaparecer e elas vão ficar por aí. São poderosas. Eu olhei e não vi mais a barata. E fui dormir. Na manhã seguinte, eu acordo de manhã e varro o quintal. Estou lá varrendo o quintal, encontrei uma barata morta. Aí tinha que fazer hacking. Fazer enterro da barata. Talvez não fosse a mesma barata. E talvez fosse o gato que pegou a barata, porque ela não teria morrido, nem estaria onde estava naquele momento. Mas sempre dá uma coisinha aqui dentro de pensar, né? Nossa, será que
Como é que não surge na nossa mente o pensamento da extinção? Aqueles meninos da ISIS, que chama, né? Eles têm um pensamento de extinção. Quem não pensa como eu penso, quem não segue os meus princípios religiosos, eu vou cortar-lhes a cabeça. Vocês lembram de Alice no País da Maravilha? A rainha de copas? Cortem-lhe a cabeça, não é? Quem não concorda comigo, eu quero cortar-lhe a cabeça. E veja se você de vez em quando não faz isso. Quem não pensa como eu penso, quem não come o que eu como, quem não vive da maneira que eu vivo, eu acabo afastando, isolando, separando. E sem querer fico achando que eu sou melhor do que o outro, porque eu já percebi coisas que o outro não percebeu. No momento que você cria essa separação, essa divisão, você está criando violência no mundo. Você está deixando de cooperar. Percebe isso? O outro é você. É um aspecto seu. Cadê empatia, gente? Cadê sentir? Por que esse ser se manifesta dessa forma? O que está acontecendo? Vamos ouvir a sua história? Quem é você? Por que você pensa assim? Por que você age assim? Não porque é meu inimigo, porque eu tenho que entender. E é só entendendo que eu vou poder dialogar. Mas se eu não entendo, acho que é uma ofensa, porque não pensa como eu penso, não come o que eu como, ou come o que eu não como, ou não segue. Por exemplo, uma coisa muito importante, o Dalai Lama teve no Brasil, a última vez que ele teve, uma das coisas que eu achei muito importante que ele falou foi essa: pessoas ateias são muito éticas e muito boas. Ateias que não acreditam em Deus. Quem não acredita em Deus é uma pessoa boa, não é uma pessoa má. Porque temos uma ideia, né? De que só quem acredita em Deus é bom. Eu sou budista, budismo não tem conceito de Deus. Mas às vezes eu pego um táxi e o motorista diz para mim assim: eu sou de outra religião, eu sou cristão, mas não importa porque Deus é um só. Qual Deus? Qual o conceito de Deus? Percebe? Isso não me faz uma pessoa má, nem faz dele uma pessoa boa. Não é exatamente isto. E nós temos que criar e educar o que a gente chama uma ética para o novo milênio. Uma ética em que acolhemos todos, os que creem e os que não creem, os que jogam e os que não jogam, os que ainda não perceberam e que nos cabe fazê-los perceber. Nos multiplicarmos em usar meios expedientes. A gente fala que compaixão é igual meios expedientes. Como fazer com que aquela pessoa que está tão burrinha, fazendo tanto bobagem, acorde? Não tenho raiva dela. Eu não quero excluí-la do meu mundo, não quero cortar-lhe a cabeça, pelo contrário. Eu quero fazer-lhe a cabeça. Fazer com que perceba, com que acorde. Poxa, gente, a vida é tão linda. Temos tudo para viver no céu. Tem uma história antiga de um samurai que encontra um monge. E o monge vem passando, o samurai está lá sentado e fala: seu monge, essa história de céu e inferno eu não acredito. Ninguém me faz acreditar em céu e inferno. E o monge diz: também um samurai medroso que nem você, claro que ele não vai acreditar. O homem é uma fera, né? Imagina, samurai, coragem, né? Ele começa a desembainhar a espada. Aí o monge diz assim: isso é um inferno. Aí ele põe a espada de novo e diz assim: isso é o céu. O céu e o inferno nós construímos. No mesmo momento, no mesmo instante. E imagine você ser capaz de acolher até aquelas pessoas esquisitas, que discriminam, que são preconceituosas. Porque de onde veio isto? E como é que eu as faço ver? Eu tive uma experiência muito importante no Japão. No Japão há muita discriminação preconceituosa. A gente não sabe, mas existe. São todos iguaizinhos, da mesma cor, com o mesmo olhinho, para quem olha de fora, né? Mas eles têm grupos que são discriminados por tarefas, por trabalhos, por ancestralidade. E isso era muito sério, porque a maioria dessas pessoas vivia em guetos e não sabiam ler e escrever. Então, o que os monges faziam? Escreviam o nome deles errado,
para que todo mundo soubesse que eles pertenciam àquele grupo que era chamado de não humano. Não humano. Castas na Índia, não humanos. Fora das castas. É grave isso. É muito grave. E o que nós, monges, hoje em dia íamos fazer? Íamos orar nesses túmulos e pedir perdão por aquilo que os monges do passado fizeram. E um compromisso de jamais repetir isso em qualquer lugar do mundo. E se nós não abrirmos esse portal de percepção, que somos uma só família e que pertencemos à mesma espécie, e que não tem esta raça ou este grupo de pessoas que é melhor ou superior, como aquele do bigodinho falava, né? Aqui no sul a gente tem muita gente que veio da Alemanha, muita gente que trabalhou com Hitler, nós sabemos disso. E muita gente que carrega em si uma memória que foi dada da sua ancestralidade, de uma pureza de raça. E a gente não pode permitir que esse tipo de pensamento torpe, torto, aconteça na cabeça de qualquer pessoa. Não pode. E quando vem, e às vezes vem na nossa cabeça, às vezes esse pensamento corre por aqui, e você logo tem que acordar e dizer, nossa, que bobagem. Meu avô pensava assim, mas o mundo é outro. Olha o resultado que deu. Não foi legal. Então a gente olha um pouco para essa história da humanidade, embora ela não seja contada muito correta, vocês sabiam? Vocês já perceberam como é que nos contam a história da humanidade? De guerras, de violências, e a história é sempre contada pela mão do vencedor. Cadê as histórias das mulheres, do povo africano? Alguém de vocês estudou história da África aqui na escola, no Brasil? Agora estão começando a colocar. A história das mulheres, não tem nada. Aqueles que fizeram movimentos pela paz, que não foram guerreiros, que não saíram matando e destruindo, mas que construíram movimentos de cooperação, houve muitos no passado. Mas ninguém escreveu, como agora. Quando você vê os noticiários na televisão, você vê algum noticiário contando das pessoas que estão fazendo os jogos cooperativos? Você vê algum noticiário? Quantos repórteres tem aqui agora? Quantos canais de televisão tem aqui nos filmando? Numa proposta que é maravilhosa para o bem da humanidade. Mas joga uma bomba ali fora. Arrebenta um banco, mata alguém. Em Paris agora, né? Vocês viram em Paris? Mataram um policial no Champs-Élysées. O Champs-Élysées, neste momento, está lotado de policiais. Em guerra. Em disputa, em violência. E essa violência, a gente tem que terminar com ela aqui dentro. E não é fácil, porque nós somos criados e educados numa sociedade que é violenta. E aquela pessoa que é violenta, que é má, ela é resultado disto. Então eu não tenho que ter ódio dela. A gente fala, os corruptos, agora no Brasil é bonito, né? As propinas e os corruptos, né? Olha para você. Em vez de ficar apontando tanto erro alheio, quando você vê um erro, você fala, será que eu já fiz isso? Será que eu poderia fazer isso? Puxa, eu preciso ficar forte para não cair em nenhuma tentação. Eu nunca fui tentada, é fácil. Nunca ninguém tentou me propinar. Já tentaram você? Alguém já veio com um saquinho de dinheiro para você e disse, olha, nunca aconteceu. Então eu não tive que passar por essa experiência. Será que eu consigo resistir à tentação? A tentação não veio. Tem uma história interessante de uma senhora. Era uma senhora judia. E ela era muito bem casada. E ela de repente se apaixonou por um outro homem. E ela ficou muito triste com aquilo. Eu sou tão religiosa, como é que eu posso gostar de outro homem? Eu tenho que falar com o rabino. Marcava a hora e não ia. Até que um dia ela venceu e foi falar com o rabino. Rabino, eu estou com um problema. Eu sou casada, sou feliz e me apaixonei por outro homem. Certo que o rabino ia dar uma briga com ela. Disse assim, que maravilha. Deus nunca me deu uma escada como essa. Que oportunidade a vida dá para nós. Aquilo que parece obstáculo não é obstáculo. Eu tenho
uma assessora de corrida que faz meditação comigo. E ela me fez ouvir um vídeo, acho que é um menino aqui que chama Daniel, que ele vai fazer o decathlon, que ele já fez, são Ironman, ele fez 5 Ironman seguidos. E ele falou dentro das coisas, ele deu uma entrevista, ele falou uma coisa maravilhosa. Ele disse assim, quando você tem foco, não há obstáculo. Porque você sabe onde você quer chegar. E o obstáculo é apenas alguma coisa que você transpõe. Se você está vendo muitos obstáculos, é que você perdeu o foco. Você não sabe onde você quer chegar. Então, quando a gente sabe onde quer chegar, não é nada que impeça. Pode ser algumas coisas que façam o nosso caminho mais divertido. Oba, vou ter que pular para cá, né? Vou ter que dar uma volta. O que eu posso fazer? Mas se eu disser que os obstáculos me impedem de fazer alguma coisa, é porque eu perdi o foco. É interessante isso. É bom de se pensar. Se eu sei o que eu quero e eu sei onde eu vou chegar, não há nada que me impeça. Talvez eu possa aprender com as dificuldades que eu vou tendo. Eu vou descobrindo. E outra coisa importante que ele fala, que eu gostei muito, é que eu tenho que conhecer o meu corpo e a minha mente. E como a mente é poderosa, e como a mente pode transformar células do corpo. Isso a neurociência já descobriu. Pessoas que meditam, pessoas que rezam, pessoas que pensam positivamente, a determinadas áreas do cérebro ficam maiores. O cérebro muda, células crescem e se desenvolvem. E ele vai dizer a mesma coisa. Como é que você consegue correr tanto, nadar tanto, andar tanto de bicicleta? Como é que você fica sem dormir? E ele dizia que ele treinava assim. Na hora que a mulher dele ia dormir, ele ia pedalar. Passava a noite toda pedalando, aí ia trabalhar. E que ele chegava no trabalho e as pessoas diziam assim, eu não dormi bem essa noite. E ele chegava tudo, como não dormi bem essa noite? Eu não dormi, estou ótimo aqui, né? Nós seres humanos temos capacidades que não compreendemos, misteriosas, maravilhosas. Mas você tem que acreditar em você. E você tem que ir nessa direção. E perceber que nada vai impedir você de chegar lá. Para fazer o quê? Perceber que cooperando uns com os outros, nos apoiando uns nos outros, fazendo junto, brincando junto, nós estamos transformando a realidade. Mais do que eu querer competir em casa, discutir com a pessoa que pensa diferente de mim, querer ganhar a discussão, eu brinco, eu sou um pouco mais lúdico, eu acolho o outro no meu coração, eu começo a perceber como é que está se manifestando e por quê. Tinha um menino lá no banco que falou assim, bom, vocês falaram muito de empatia, da gente entender o outro, mas tem gente que não entende a gente. Por exemplo, meu avô, ele disse assim, meu avô, não adianta. Eu falo, ele está sempre assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele dá uma ordem de cima para baixo, ele não ouve as minhas histórias. O que eu faço? Ele perguntou. E tanto eu quanto o psiquiatra falamos, ouça as histórias do seu avô. Pergunte as histórias dele. Você tem que entendê-lo. E aí sabe o que você pode falar com ele? Informática. Ele não conhece. Ele vai pedir para você ajudar a ele mexer no celular. E você vai criar empatia, você vai criar um vínculo, que há coisas que ele sabe, mas há coisas que ele também não sabe. E tire ele um pouquinho do pedestal de que eu já vivi tanto, então eu sei tudo. A gente está aprendendo o tempo todo, está se reformulando, se refazendo. A idade não nos congela, não nos coloca num lugar especial e diz agora sabe tudo. Aquele acha que sabe tudo é um coitadinho, né? Perdeu a capacidade do aprendizado. E muitas vezes nós temos que nos esvaziar do que a gente sabe, da maneira que pensa a realidade, desfazer isto para poder refazê-la melhor. Eu acredito que o que vocês estão fazendo aqui, a proposta do FICO é um pouco isto. Nós vamos desfazer uma maneira de pensar e de ser que foi mantida por muitas gerações, não só no Brasil, mas no mundo. A gente acha que o Brasil só vê defeito no Brasil, é um país lindo, maravilhoso. Eu adoro morar aqui. Já morei em vários outros países, eu gosto muito daqui.
Não é para dizer que o povo é caloroso, não. Nós somos inteligentes como os povos dos outros países são. Nós somos sensíveis como são pessoas de qualquer outro país do mundo. Temos capacidade de inteligência e de relacionamento como qualquer país do mundo tem. Temos cultura um pouco diferente, hábitos um pouco diferentes dessa mistura que nós somos. E temos uma coisa linda porque nos misturamos. Nos misturamos com povos de toda parte do planeta. Nós somos uma misturinha de tudo que existe. E podemos criar harmonia. Podemos criar coisas lindas. Temos campeões em mundiais, como esse menino daqui, né? Campeões mundiais de esporte. Temos físicos que são prêmios nobres de literatura, de física e de qualquer parte do mundo. Temos inteligência, gente. Então pare de falar mal. A gente cria um hábito feio de falar, porque o Brasil, porque a política brasileira. Olha a política do resto do mundo, o que está acontecendo na Europa? A França vai ter eleição domingo, o que está acontecendo lá? O que aconteceu nos Estados Unidos, o presidente bonitinho, o topetinho? Não é? Vocês acham que aquilo foi bonito? Então, e o Brasil que não presta? É do mundo, gente, é do ser humano. Então, se a gente não começar a mudar aqui dentro, não adianta. Vão construir muros, né? Que altura vai ser esse muro? Para separar o que é inseparável. É inseparável. Eu tive a bênção de ver o muro de Berlim cair. Foi tão bonito. Foi tão bonito. Não mais separação. Somos um só corpo, trabalhamos juntos, brincamos juntos. Então, eu espero que esse encontro desses 4 dias que vocês vão poder ficar aqui, eu tenho um retiro em São Paulo, eu não posso ficar, que seja muito profícuo para esta reflexão e esta mudança. Essa mudança de paradigma, maneira de pensar a realidade. Porque você mudando essa maneira de pensar, você começa a mudar a sua maneira de agir. E o contrário também é verdadeiro. Se eu começo a agir de uma determinada maneira, eu começo a mudar a minha maneira de pensar. Tinha um psiquiatra chamado Isamitiba. O pai dele foi monge na minha ordem. E o Isamitiba escreveu um livro que se chama Quem Ama, Cuida. Mas vocês já perceberam que se você cuidar de uma coisa, você passa a amá-la? Um bebezinho, você não conhecia, alguém te deu uma criança lá, você começou a cuidar, de repente você percebe que está gostando. Uma plantinha, um cachorro, um gato, um bicho, um passarinho, um peixe. Ao cuidar, ao entrar em contato, nós passamos a ter um relacionamento de empatia, que vai ser chamado de amor, de ternura. Então não é só que eu primeiro tenho que amar, porque eu posso não amar coisa nenhuma, né? Mas eu vou começar a conhecer, a interagir. E tem uma palavra linda, que é um monge vietnamita, que ele sugere que nós devemos ter em todos os dicionários, que se chama interser. Eu não sou, tu és, ele é. Eu intersou, tu interé, ele interé. Nós estamos interagindo o tempo todo. E o budismo, tem uma analogia que eu gosto muito, dizer que o universo é feito de fios luminosos. Em cada intersecção desses fios há uma joia. E essa joia emite luz em todas as direções. E nós somos a vida dessa joia. O que nós fazemos, falamos e pensamos, mexe nessa net, mexe nessa teia. Por isso temos que ser cuidadosos. Se formos cuidadosos, nós vamos mexer de forma que haja mais harmonia, mais respeito, mais ternura, mais desenvolvimento, porque estamos sensíveis a esses movimentos que recebemos e produzimos. Então, que tenham muita força, muita determinação, muito foco, que não haja nenhum obstáculo, porque os obstáculos se transformam em momentos de crescimento e aprendizado, e que nada cesse. Que o ano que vem, daqui a 18 meses, no próximo FICO, se for aqui ou se for numa sala como esta, ela vai estar tão lotada, que a gente vai ficar apertadinho para fazer a nossa dança. Mas nós vamos fazer a nossa dança. Porque eu acho que vai ter cada vez mais pessoas que nós podemos trazer para esse olhar. Que
que nós podemos convidar para pensar conosco. Tem uma arte japonesa chamada de Aikido. Ela é muito interessante. Aquele monge compridinho ali, ele é professor de Aikido. Quando na luta de Aikido, você não luta contra o outro. A pessoa vem te dar um soco, você não vai segurar o soco da de volta. Você vai com ele. Depois você faz ele ver. Ele dá uma voltinha assim e ele vê o que você está vendo. Em vez de ir contra, você segue o movimento e na continuação desse movimento faz que o outro veja o que você está vendo. É muito lindo isto. É a base do diálogo. Dialogar para entender. Para entender tem que ouvir o outro. E às vezes nós falamos tanto e queremos tanto ser ouvidos e compreendidos e precisamos tanto dizer a nossa verdade que deixamos de ouvir e diálogo não acontece. Se diálogo não acontece, nós estamos fazendo violência. Nós estamos fazendo separação. E a última coisa que eu vou falar do menino que trabalhava no Rio de Janeiro, era um policial. E ele foi na favela, ele foi muitas vezes, matou muito bandido. E um dia o companheiro dele foi morto. E ele sentiu a dor dessa perda. E pela primeira vez ele começou a dizer, outros? Que outros? Porque falava assim, nós e os outros. Dizia assim, que outros? Não há outros. Um monge do século VIII na China. Ele era um homem praticamente analfabeto, que é muito raro. Os mosteiros, como os mosteiros cristãos, eram de uma elite intelectual, né? Esse homem quase analfabeto foi colocado como abade. E perguntavam para ele qual é a essência do seu ensinamento. Ele diz assim, tudo que existe é uma joia arredondada que não tem dentro nem fora. E nós somos a vida dessa joia. Não tem dentro nem fora. E nós somos a vida dessa joia. E uma frase final para vocês guardarem. Tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Adoro essa frase. Tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Boa noite.